Independente das divergências, tá? Uma das ideias mais importantes nesse contexto é de que, até então, até Moisés se fundamentar como um dos principais profetas e trazer essa aliança, os israelitas não eram monoteístas. Do contrário, não faria sentido a formação da aliança. Se os israelitas fossem politeístas, tivessem vários deuses, então essa aliança tem um papel fundamental, porque ela afirma o pacto de abandono em relação à multiplicidade de deuses que os israelitas adoravam. Ao mesmo tempo, essa história ela mostra uma fragilidade dessa crença original, uma vez que qualquer abalo, qualquer coisa anormal que acontecesse, levava o grupo a dispersar a fé. E essa fé se dispersava entre múltiplas adorações. E havia também outros templos que tinham sido construídos em cidades como Silo, Hebron, Belém e Dan. Nesses locais, frequentemente aconteciam cerimônias pagãs concomitantes. Então não era algo incomum. Mas o Templo de Salomão logo se tornou especial porque os israelitas passaram a ver essa obra como uma réplica do reino de Javé. Ou seja, do ponto de vista histórico-teológico, as origens primitivas da replicação imagética entre o mundo do céu e o mundo da terra permaneciam. O que eu quero deixar claro é que o perigo dos israelitas submergirem novamente ao paganismo, tá, no politeísmo popular, era constante. E isso vai se agravar muito quando o rei Acab, em 869 a.C., sobe ao trono de Israel. A esposa do rei Acab, Jezabel, que era filha do rei de Tiro e Sidônia, portanto ela era hitita, e não só adorava intimamente esses deuses, como ela queria converter o povo inteiro aos antigos cultos de Baal e de Asherá. Tanto que ela começa a importar vários sacerdotes. Mas isso durou só até o momento em que uma seca violenta atingiu a região, tá? Já no fim do reinado do Acabe. Um profeta chamado Elias surgiu. E ele começou a denunciar a deslealdade do rei para com o Deus Javé. Ele convoca o rei Acabe e o povo para uma disputa entre Baal e Javé, no Monte Carmelo. Ele perguntou para a multidão até quando ela ficaria em cima do muro entre essas duas divindades. Os profetas de Baal invocaram o nome do Deus a manhã inteira, mas não aconteceu nada, nada. Elias, inclusive, zombou deles, né? Disse Elias: gritai mais alto, porque ele é um Deus. Está preocupado, atarefado ou viajando. Talvez esteja dormindo e venha a despertar. Mas apesar dos esforços dos sacerdotes, tá, não aconteceu nada. Nenhuma atenção do seu Deus foi lhe dada. Não houve voz, não houve resposta. Então chegou a vez de Elias. E Elias cavou um fosso em torno do altar e encheu de água, para deixar a tarefa de acender o fogo ainda mais difícil para Javé. E então ele chamou Javé, e imediatamente caiu um fogo do céu, e consumiu o altar, consumiu o boi, e evaporou toda a água do fosso. É interessante notarmos que, dentro desse contexto, o paganismo ele não tenta se impor. A atitude da esposa do rei, da Jezabel, é uma exceção à regra. No século 17 a.C., arianos, da região onde hoje é o Irã, eles invadem o Vale do Indo e dominam a população nativa. E eles vão impor, à força, obviamente, né, as ideias religiosas. E essas ideias religiosas, elas são preservadas na coletânea de Odes, né, conhecida como o Rig Veda. O Rig Veda é conhecido como o livro dos hinos, tá? E ele tem esse nome porque é o Veda, ou seja, o conhecimento, é o que a palavra Veda significa em sânscrito, né? Conhecimento, é o conhecimento mais antigo. Eles também tinham plena consciência de que os mitos que eles criavam, que eles montavam, que eles contavam, não eram versões factuais da realidade, né? Mas esses mitos exprimiam um mistério que nem os próprios deuses podiam explicar de modo adequado. Quando eles tentaram imaginar como os deuses e o mundo haviam evoluído a partir do caos primordial, né, eles concluíram que ninguém
nem mesmo os deuses, tá? Eles conseguiria entender esse mistério da existência. Quem, pois, sabe de onde surgiu essa emanação, se Deus a dispôs ou não? Só aquele que tudo vê no mais alto céu sabe. Ou talvez, não. O sacrifício e a liturgia não eram mais suficientes, tá? As pessoas, elas passaram a querer descobrir o sentido oculto desses ritos. Eles sentiam a presença de um poder sagrado no ritual do sacrifício. E eles chamavam essa força de Brahman, essa força divina, né? Ela, pouco a pouco, ela passou a significar um poder que tudo mantém, que é capaz de fazer o universo existir e funcionar. E isso era um processo de revelação, no sentido literal da palavra. Era a busca para encontrar a base sagrada de todo ser. Assim, embora não possamos ver o Brahman, essa força agregadora divina, ela impregna o mundo. E como o Atman, que é o princípio elevado humano, tá? Essa essência divina, ela é indivisível. E ela é encontrada de forma eterna dentro de cada um. Os gregos, né, em contrapartida, eles eram opostos, eles eram entusiastas, né, da lógica e da razão. Para o Platão, o mundo divino é um mundo estático e um mundo imutável. Porque para os antigos gregos como um todo, o movimento e a mudança indicam uma realidade inferior, não divina. Porque o que se mantém sempre igual é o que possui uma identidade verdadeira. O que se mantém sempre igual tem como característica a permanência, tem como característica a imutabilidade. A tragédia, ela tem um papel fundamental porque ela efetua uma espécie de purificação, que os gregos chamavam de catarsis, né? E é uma purificação das emoções, do terror e da piedade, que equivaleria, tá, a uma experiência de renascimento. Elas não apresentam necessariamente um relato factual de acontecimentos históricos, mas elas tentam revelar, tá, no íntimo do texto, no íntimo da peça, uma verdade maior.